Saúde os irmãos que estão acompanhando este culto pela internet também. Que Deus abençoe a todos. Mantenha a sua Bíblia aberta, querido irmão, no texto que foi lido. Tiago, capítulo 2, versículo 14 em diante. Abra a sua Bíblia, porque é um estudo da palavra de Deus, não é? É um ensino doutrinário. Na última reunião, nós vimos que a fé no Antigo Testamento e as obras, vimos que Paulo mostra que pelas obras da lei, olha, veja bem, não é pelas obras quaisquer, mas é pelas obras da lei, ninguém é justificado. Ele disse isso, nós estudamos já, não é? Vimos que a lei trazia uma verdadeira maldição, porque se alguém não cumprisse todos os mandamentos, era considerado transgressor e maldito. Vamos dizer, 10 mandamentos, deixava de cumprir um, estava tudo perdido, não é? Vimos também a importância da lei. Para que serviu a lei? Então Paulo disse que ela nos serviu de aio, para nos trazer para nos levar até Cristo, levar o povo de Israel, não é? Até Jesus. Quando Jesus chegou, então a lei perdeu a sua finalidade de aio. Explicamos o que era aio antigamente. Hoje não tem mais essa figura, não é? Tem com outro nome. O aio era um empregado, não é? Um servidor de uma pessoa, de uma família rica ou de um rei, não é? Que não podendo cuidar diretamente dos seus filhos pequenos, não é? Contratava uma pessoa para cuidar deles. E era muito importante o papel daquela pessoa, porque era praticamente quem educava os filhos do rei. Entendeu? Quem educava os filhos daquela família. Desde a hora que levantava, levava para a mesa, levava para tomar banho, depois levava para a escola, depois ia buscar. Era um cuidado 24 horas, vamos dizer assim. Porque os pais eram muito ocupados. Muito ocupados. Então, a lei serviu de aio para trazer o povo até Cristo. Quando Cristo chegou, então agora nós estamos debaixo da lei de Cristo. E não mais debaixo da lei de Moisés. Não. Há umas igrejas por aí, irmãos, de uma chamada linha restauracionista, né, que querem que hoje, na época da graça, da igreja, as pessoas continuem obedecendo algumas coisas da velha aliança, da velha lei, né? Algumas festas, tem igreja que quer fazer festa do tabernáculo, festa da colheita. Isso é festa de Israel, do Antigo Testamento, irmão. Tem nada a ver. Até a Páscoa, nós cristãos não comemoramos a Páscoa. Portanto, quando chegar agora a Semana Santa, não venha se despedir de mim dizendo: pastor Elinaldo, feliz Páscoa. Por favor, não faça isso não. Eu vou responder assim: feliz Santa Ceia. Para você, viu? Então, o cristão comemora a Santa Ceia. Por isso que Jesus tomou o pão, não é? Tomou o vinho. Ele tomou a Páscoa pela última vez e instituiu a Santa Ceia, tá certo? Então a lei, o sábado, por exemplo, meus irmãos, tem até crente da Assembleia de Deus que ainda não saiu do jardim de infância. Mas que é isso, pastor? Paulo é quem diz. Quando eu era menino, fazia as coisas de menino, mas agora que sou grande, não faço mais coisas de menino. Em outras partes, quando eu era menino, eu estava no jardim de infância. Agora eu já estou, pelo menos, no nível médio. Entendeu? Estou no nível médio já, de amadurecimento, do ensino, da palavra de compreensão, da palavra de Deus. Mas tem crente com 50 anos de crente, ainda está no jardim de infância. Olha, o hino que a nossa irmã Niede já cantou aqui, não é um hino interessante, bonito, não é? Alegre, dinâmico, essa coisa, muito bom. Mas já houve crente, irmã Niede, não sei se a senhora observou isso por aí, que esse hino, quando cantava, umas irmãs ficavam se agitando lá no meio e saía correndo de lá para cá.
e ficava rodando aqui na frente para se mostrar. Entendeu? Não sei se a senhora passou por isso. Eu já vi. A ordem é para marchar, e as irmãs saem marchando. E aí, aí os irmãos saem atrás também. Sabe o que é isso? Jardim de infância. Jardim de infância. Não tem nada de espiritual nisso, viu, irmão? Estou dizendo isso para a internet, todo mundo ouvir. Não, esse negócio de reteté, ratatá, repepé, tem nada de espiritual. Tudo conversa fiada, tudo emocionalismo, entendeu? Descontrole emocional, Aí alguém já disse, não, pastor, meu filho, eu só quero que você mostre na Bíblia. Mostre o reteté na Bíblia e eu vou pular também. Vou marchar, vou dançar, vou fazer todo mundo. Agora você tem que mostrar na Bíblia. Eu comecei oferecendo R$100 para que me arranjasse um versículo na Bíblia que mostrasse o reteté. Está aqui, R$100. Até agora não apareceu ninguém. Eu já dobrei, agora R$200. Então quem quiser ganhar R$200, facilzinho, no final do culto, abra a Bíblia. Não, está aqui, ó. Está aqui o reteté na Bíblia, o pessoal pulando para lá e para cá, papapá. Viu? No Antigo Testamento ou no Novo, não tem problema. Se for no Novo, eu dou 500. Se for no Novo Testamento, eu dou 500. É palavra de homem aqui diante de Deus. Mostre. Vou contar para quem é novo aqui na igreja. No Congresso de Mocidade, eu disse, irmãos, eu quero que você me mostre na Bíblia o reteté. Viu? Com os profetas, com o Novo Testamento, os apóstolos e tal. Aí, terminou a reunião, um rapaz veio de lá já com o dedo dentro da Bíblia. Mas não, encontrei um versículo na Bíblia que mostra o reteté. Rapaz, foi mesmo. Já li 43 vezes, nunca vi, você viu agora? Interessante, não é? Pois é. Se prepara para me dar os 100. E mostra aí, meu filho. Aí ele abriu lá, naquela parte dos profetas de Baal. Profeta de Baal, lá no Monte Carmelo, sabe? Aí a Bíblia diz lá que os profetas de Baal pularam em cima do altar. Pularam em cima do altar. Dançaram a manhã todinha, invocando Baal, e Baal não respondia. E eles com raiva e querendo mais, pularam em cima do altar. Eu digo, rapaz, sabe o que é mesmo? Isso é um reteté. Só que é um reteté do cão. Ele disse, não, mas o senhor não disse, é um reteté. Eu digo, é mesmo, sabe? Sabe uma coisa? Já que eu estou procurando é o reteté de Deus, das coisas de Deus. Mas você arranjou isso aí do cão, eu vou lhe dar R$10. Ele disse, me dê 20. Mas está aqui, ó. 200 para o Antigo Testamento e 500 para o Novo, viu? Pode trazer. Eu tenho que ter responsabilidade no que eu estou ensinando. Tem irmão que tem raiva de mim, diz que eu não sou espiritual, não. Uma vez eu falei nisso aqui, e o camarada no outro dia mandou um WhatsApp para mim. Pastor, o senhor não devia dizer isso não, que tem irmão que é espiritual, e dança e pula. Meu filho, pode dançar e pular, plantar bananeira, mas eu quero ver na Bíblia. Eu quero ver a base bíblica, sabe? Aí ele não trouxe. Assim é muito fácil. Mas vamos entrar no assunto do estudo desta noite, que é muito interessante, continuando a falar sobre fé e obras, não é? É um estudo muito sério, muito interessante para nós, acerca desse assunto. Há pessoas que não entendem a questão da fé e das obras. Então, meus irmãos, nós vemos então que Paulo diz assim, que ninguém é justificado pelas obras da lei, mas o homem é justificado somente pela fé em Cristo Jesus. Aí aparece o irmão Tiago, apóstolo Tiago, irmão de Jesus. Você sabe o nome dos irmãos de Jesus, tudinho, sabe? Quem é que sabe o nome dos irmãos de Jesus aí? Quem é? Levanta a mão aí, quem sabe o nome dos irmãos de Jesus pela Bíblia. A Lei Patrícia respondeu, Tiago, José, Simão e Judas. E as irmãs dele? Ninguém sabe, né? Mas a Bíblia diz que estava lá, Tiago, José, Simão e Judas, seus irmãos, e também suas irmãs no plural. Jesus tinha pelo menos 2 irmãs.
Agora, irmãos eram 4, Tiago, José, Simão e Judas. Esse autor dessa epístola é o irmão de Jesus, tá certo? Então, Tiago diz assim, sobre a questão das obras. Ele pergunta, meus irmãos, que aproveita alguém, se alguém disser que tem a fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Não é? É no versículo 14. Porventura a fé pode salvá-lo? Então parece que ele está negando o que Paulo diz, não é? Parece que ele está discordando de Paulo, mas não tem discordância nenhuma. Vamos ver a proporção que vamos dando o estudo, não é? Então ele faz a pergunta, alguém, não é, pode ser salvo sem as obras, se não tiver as obras? É preciso entender, meus irmãos, ele está querendo dizer, você diz que tem fé, mas se você não demonstra essa fé é morta em si mesma. A fé é uma coisa abstrata, não é? É uma coisa subjetiva, é uma coisa que é dentro de você. Nunca ninguém vai ver a sua fé interior, não, senhor. Só quem vê a sua fé interior, na sua consciência, na sua mente, a sua fé em Deus, é o próprio Deus. Porque Ele vê tudo, vê o que está dentro e o que está fora, não é? Mas nós aqui só podemos ver a fé de um irmão se ele der algum testemunho disso. Se ele comprovar pelas obras, fizer alguma coisa que demonstre isso, entende? Então a fé precisa ter testemunho, precisa ser provada, não é? Não é obrigado você dizer, olha aqui para a minha fé. Não, você não precisa se mostrar, mas você só pode provar que você tem fé, ou sua fé só pode ser provada, se tiver alguma coisa na sua vida, de modo concreto, que se veja que você tem fé. Por exemplo, um irmão lá de Natal, já falecido, não é? O Edmilson, ele estava lá no interior de Pernambuco, um lugar daqueles bem do interior, do sertão, e era uma seca tremenda, meus irmãos. Como está vendo agora uma seca tremenda no Nordeste, no Rio Grande do Norte. Então veja o que é a fé e as obras. Aí, sol azul, quase sem nuvem, um calor de 30 e tantos graus no interior. Aí ele estava orando, escute bem, para Jesus mandar chuva. Ele levantou a igreja em oração, ele pediu para orar, para Deus ter misericórdia, porque vários irmãos dependiam da agricultura, estava tudo muito difícil, complicado mesmo. E eles foram orar com a igreja, não é? De repente ele levantou-se e disse, irmãos, Deus me falou que amanhã vai ter uma chuva forte. Deus acaba de me dizer que vai ter uma chuva forte amanhã aqui nessa cidade, nesse município. Os irmãos, glória a Deus, amém e tal. Mas o pessoal olhava assim para o horizonte, era tudo seco, um sol tremendo, né? E aí começou a se espalhar a notícia na cidade. Os irmãos começaram a dizer aos vizinhos, ei, o pastor disse que vai chover amanhã. E agora? Aí os incrédulos começavam a rir, tá, eu quero só ver um negócio desse. Aí chegou o conhecimento do padre. O padre disse na mesa, tem um pastor aí que parece que é doido, dizendo que vai chover, não tem nada, tem nuvem, não tem coisa nenhuma. Não tem nem chuva lá para a banda da cabeceira do rio, não sei o que lá. Aí os irmãos chegam, pastor, e se não chover, pastor? Não chover está ruim para nós, não é? Meu filho, Deus me falou que vai chover. Pode dormir tranquilo que vai chover. Isso aí é o que, irmão? É fé. Por que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1, vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Abra sua Bíblia. É só, parece que um livro antes de Tiago. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vamos ler comigo? Quando eu disser 2, vocês começam a ler tudo igualzinho, tá? Muito bem? 1, 2. Ora, a fé é o firme fundamento
das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? Eu pergunto, o irmão Edmilson estava vendo alguma nuvem? Não, não estava vendo nada. Sinal de chuva? Não. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Como Deus falou com ele, ninguém viu Deus falar com ele. Foi ele só que ouviu a voz de Deus no seu interior. Então qual foi a obra dele agora? Falou, disse para a igreja, não é verdade? Ele creu dentro, mas botou para fora. Ó, a fé com a obra. E o padre e todo mundo na cidade, o povo criticando o pastor. Meu irmão, e passou no outro dia, amanhã, e o solão quente. De tarde, meio-dia, estava mais quente ainda. E o povo dizendo, mas pastor, e não sei o que, e os incrédulos já rindo, mangando. Daqui a pouco, meu irmão, começou umas nuvens subindo do horizonte. E as nuvens foram engrossando. E as nuvens foram subindo e o povo olhava para... Menino, parece que o pastor tem razão mesmo. Olha as nuvens lá. E aí as nuvens cobriram a cidade. E deu um toró, como se daquele forte, entendeu? Que o povo foi apanhar água nas vasilhas e tal. E trovão e relâmpago. A fé é isso. Tem firme fundamento. E é a prova das coisas que não se veem. Se você está vendo, para que é fé? Eu preciso ter fé que aquele irmão está ali? Não, está aqui. Fé é quando você não vê, mas você crê, e tem firmeza, é o firme fundamento. A fé, meu irmão, ela tem fundamento, ela tem esperança, ela tem convicção. Eu já fiz um estudozinho sobre isso, a trilogia da fé. A fé verdadeira não é uma fé assim, não é simplesmente uma crença, irmão. A fé não é um salto no escuro, não, como alguém diz, não. A fé é um salto calculado. Olha, o fundamento, a fé tem fundamento, tem base. Mas qual é o fundamento da fé do crente? É a fé na palavra de Deus. É a fé no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É a fé no Deus que abriu o mar vermelho. É a fé, é o fundamento. Nossa fé tem fundamento. Não é uma fé qualquer, uma crença, não. Tem fundamento das coisas que se espera. Tem esperança. A verdadeira fé tem fundamento, tem esperança. E a prova, a convicção. Então a verdadeira fé tem essas três coisas: fundamento, esperança e convicção. A prova daquilo que você não vê ainda. Daquilo que você não vê ainda. Isso é fé. Entendeu? Quando aquela mulher, aquela viúva chegou para o profeta e disse: olha, meu marido morreu e tal, ficou uma dívida aí, e veio o credor para vender meus filhos, pegar meus filhos. Foi o que o profeta disse, hein? Estão lembrados? O que é que você tem em casa, né? Qual foi a resposta dela? Não tem nada não, profeta. Só tem uma botijazinha de azeite. Aí o profeta disse: vá, peça muitas vasilhas. Não peça pouca não. Peça muita vasilha vazia. Viu? E vai encher aquelas vasilhas, porque não vai se acabar o azeite, viu? A viúva creu, não creu, irmãos? Creu porque ela saiu e foi. Veja aí a fé e as obras. Ela saiu e foi. Chamou o menino e disse: menino, vai por aí pela vizinhança e pede vasilha vazia, o que puder. Aí o menino saiu pela rua: ei, a senhora tem umas garrafas vazias aí que posso emprestar para a mamãe? Tem, meu filho, leve 5 garrafas, leve 3, leve 2. Ela arruma de garrafa. Aí botou tudo no chão assim. Ela pegou aquela botijazinha. Meu irmão, cadê a botija daqui? Digamos que era uma botijazinha assim, um pouquinho de azeite. O menino tudo olhando e as vasilhas ali. Se ela tivesse apenas crido, né? Eu creio. O profeta falou, eu creio. Deus, eu creio. E não mandasse buscar as garrafas, a fé dela ia ficar para dentro. Mas ela começou. E o menino olhando.
Encheu a primeira garrafa. Encheu a primeira garrafa. Quando encheu a primeira garrafa, ficaram olhando assim. Ela foi para a segunda e lá vai. Encheu. A 10ª, a 20ª, a 50ª, 100 garrafas. Meu filho, ainda tem garrafa por aí? Não, mãe, acabou. Acabaram as garrafas, mãe. Porque se não tivesse garrafa, até hoje ainda estava o azeite correndo lá, viu? Porque quando Deus fala, se cumpre. Dê glória a Deus por isto. Ela foi agradecer ao profeta e disse: vá, agora tire para você e vá vender e viver do resto. A fé aí teve as obras, entenderam? Teve obras. Né? A fé para dentro não adianta, irmão. É como o amor. São duas coisas que não pode ser só para dentro. É o amor e a fé. Viu? Tem gente que diz assim, aliás, marido crente geralmente é assim, meu irmão. Eu tenho dado seminário nesse Brasil todinho, e quando eu vou checar assim, perguntando e tal, aí, às vezes eu pergunto assim para os irmãos no seminário, já fiz seminário com 500 casais, lá no Rio Grande do Sul. Aí pergunta assim, só os maridos, fique de pé aí o marido, aí levanta. Essa semana você já deu um beijo na sua esposa? Quem deu um beijo na sua esposa, levante a mão. Meu irmão, não dá 10% dos maridos. Aí agora vamos ver as mulheres. Aí as mulheres levantam. Quem deu um beijo no seu marido? Também não dá 10%. É aquele pouquinho de gente. Entendeu? E meu amigo, vocês estão dizendo que... Quem já foi que disse essa semana eu amo você? Um pouquinho de gato pingado, levanta a mão. Aí se senta e digo, olha, que qualidade de amor é esse? Amor que não prova, amor que não demonstra. Não, meu irmão. Leia a Bíblia. Graças a Deus nós estamos com 2 grupos, já vai quase 200, né? Mais de 200, aliás, 200 leitores da Bíblia. Estou lutando para o grupo de jovens chegar pelo menos a 50, viu? Vamos lutar. Olha, irmão, leia a Bíblia. 1 João 3,18 diz assim, filhinhos, não diga que ama só de palavra, nem de boca, mas ame por obra e em verdade. Sabe aquele que está dizendo? Não adianta você dizer só eu amo, não. Você tem que dizer que ama e provar que ama. E como é que você prova que ama? Com gesto, com atitude. Como ela disse que ama e não dá um beijo na mulher? Que qualidade de amor é esse, homem? Eu já disse uma vez, tem homem que se a boca dele fosse só para beijar, não fosse para comer, já tinha criado casa de aranha. Faz 50 anos, né? E de mulher também. Deus nos ajuda, o amor tem que ser provado. A fé também. O amor sem prova é morto. A fé sem as obras é morta também. Tem que botar para fora, tem que demonstrar, não é verdade? Essa fé que Deus quer que nós desenvolvamos em nossa vida. Então é fé com obras, fé com ação, fé com testemunho. Então ele diz, a fé sem as obras, no versículo 17, a fé sem as obras é morta. E ele dá um exemplo, que chega um irmão para você, ô irmão, vim pedir uma ajuda ao irmão, porque lá em casa não tem nada hoje. Meu marido está desempregado, uma coisa tremenda. Os filhos não tem, lá em casa não tem nada, irmão. O que o senhor me der, serve. Aí o irmãozinho com a santidade tremenda. Minha irmã, vá em paz e coma, vá comer. O que é que esse povo vai voltar para casa com o quê? Com nada. Aí você vê uma família, não tem roupa, não tem nada. Não, meu irmão, vá se vestir, vá se aquecer. Isso aqui Tiago está dizendo, não vale nada. Essa fé é morta. Morta. Você tem que ter fé e tem que ter obras que justifiquem essa fé. Me lembro quando eu dava um plantão uma vez lá em Natal, tínhamos um plantão pastoral para aconselhamento, não é? Era mais para aconselhamento. Então um pastor ficava na segunda, na terça. No meu dia, um irmão mandou um bilhete para mim. Uma pessoa chegou, Marinaldo,
Esse irmão aqui mandou um bilhete para o senhor. Ele não veio não, o irmão não veio. Aí, eu li o bilhete e dizia assim: irmão Elinaldo, senti de mandar esse bilhete para o senhor, pedi que ore, presta atenção, ore por mim, pela minha família, estamos passando uma grande luta, só isso. Aí dava o endereço da casa dele, rua tal, número tal. Mas ele não disse nada, só fez dizer que estava passando uma grande luta. Eu poderia somente orar por ele, né? Vamos fazer uma oração, nosso irmão está passando uma luta e pronto. Mas eu orando a Deus, meu Deus, qual que é que esse irmão, que é essa luta que ele passa, que ele não disse? Aí o Espírito de Deus dentro de mim, ele está passando necessidade. Aí eu chamei o motorista da igreja, pega ali uma cesta básica ali. Arruma uma cesta básica ali, arrumamos uma cesta básica reforçada e levamos na mala do carro da igreja. Aí eu saí com ele de tarde, umas 3 horas, e fui naquela rua e procurando a casa, meu irmão, é uma rua de casas boas, sabe? E procurando, e não via aquele número. De repente eu fui calculando pelo número assim, e vi uma casa sem reboco, uma porta velha caindo, e eu olhei assim e disse: eu acho que é essa casa aqui. Pelo número aqui, aí tinha um númerozinho meio apagado, é aqui. Aí encostamos o carro, eu desci, aí disse: ô irmão, é o senhor irmão fulano? Sou o irmão Elinaldo, que honra o senhor estar aqui, meu irmão, que prazer, e o senhor vir na minha casa, meu Deus, foi uma alegria, uma festa, né? Eu não conhecia aquele irmão, ele talvez me conhecesse, porque a gente está no púlpito, não é? Mas tenha bondade, meu Elinaldo, tenha bondade, irmão, vamos entrar aqui na minha casa e tal. Aí, tenha bondade de sentar. Quando eu vi a cadeira para sentar, era uma cadeira de plástico furada. Se eu sentasse sem cuidado, eu ia afundar, né? Mas eu me sentei assim mesmo, com jeito. Me sentei ali. Aí ele disse: irmão, não leva a mal não, viu? Mas a casa ainda está em reforma. Reforma nada, irmão, era tudo sempre esburacado, não tinha reboco, caindo. E eu fiquei olhando assim: sim, meu irmão, tua casa está em reforma, tal. O motorista foi comigo, sentou, né? Daqui a pouco eu observei uma coisa, uns meninos, o menino chegava assim na porta do quarto, isso eu vi no interior uma vez na casa do meu avô. Aí uma menina botava a cabeça assim na porta, sabe? E eu percebi, outro menino que lá botava a cabeça do outro lado. E meu Deus, a coisa parece que está feia aqui, o menino não quer nem sair. Eu quero nem sair, não é? E comecei a conversar com ele e tal, e conversando. Ele disse: olha, irmão Elinaldo, minha esposa trabalha no hospital, mas aí parece que saiu do emprego, e a luta está grande aqui, a luta grande era, saiu do emprego e tal, mas não pediu nada. Mas eu percebi pelo jeito da casa, o irmão muito otimista, muito otimista, muito alegre aquele irmão. A esposa dele não estava em algum lugar, mas ele muito alegre, os meninos se escondendo no quarto, aquela coisa, não é? Eu senti que eles estavam passando, era necessidade, né, de alimento. Chamei o motorista: fulano, vai buscar ali aquela encomenda. Disse: meu irmão, não leve a mal, eu não sabia o que o senhor estava precisando, nem sei, e eu trouxe uns alimentos ali, mas não queria entregar porque eu não sabia o que era. Sabe o que ele disse? Irmão Elinaldo, foi resposta de oração. Faz vários dias que só tomamos café com farinha, com batata. Foi Deus que mandou o senhor aqui. Quando eu dei aquela cesta básica a ele, meu irmão, foi com uma festa do céu naquela casa. Ele agradeceu, ele chorou. Sabe o que é isso? Se eu tivesse apenas a fé, mas ali Deus me ajudou a fazer aquela obra que eu não sabia nem o que era. Então a fé, querido, tem que ter obras. A fé que agrada a Deus tem que ter as obras. A fé sem as obras é morta em si mesmo. Aí Tiago diz que a fé é demonstrada pelas obras. Versículo 18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra a tua fé sem as obras,
E eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago está fazendo aí uma dialética, né? Uma discussão interessante, né? Eu quero ver você mostrar a sua fé sem as obras. Mas eu garanto a você que eu mostro a minha fé pelas obras. É isso que ele está querendo dizer, não é? Ele querendo dizer. Vamos ver um exemplo, irmãos. Mostrar a fé com as obras. Na Bíblia, Davi. Estão lembrados de Davi? Desde criança a gente aprende a história dos heróis da Bíblia, não é? Heróis da Bíblia. Aliás, os pais de família tinham cuidado, porque muitos meninos estão aprendendo aí uns heróis aí muito perigosos, muito estranhos, não é? Muito estranho. Dia desse o menino veio falar comigo aqui, um adolescente e tal, muito cheio de problemas, e eu conversando com ele, e ele dizendo os seus problemas, suas aflições, e coisa e tal. E eu digo, meu filho, você assiste o quê? Ah, eu gosto muito de um desenho japonês, chamado o quê, meu Deus? Nimes, é? Nimes, não sei o quê e tal. E como é esses personagens? Aí ele falou num tal do Naruto. Eu digo, pronto. O Naruto é que estava prejudicando a cabeça daquele menino, viu, meu irmão? Naruto, eu perguntei quem era o Naruto, ele foi dizendo, meu filho, caia fora disso. Por trás desses desenhos tem influência demoníaca, do Satanás, saia disso. Você não percebe, mas o demônio vai botando através, pela maneira subliminar. Quer dizer, sem você estar consciente, vai penetrando na sua mente, não é? Uma influência psicológica, que vai dominando as faculdades mentais da criança, do adolescente. Tinha uma menina aqui na igreja que estava assistindo filme de terror. Meu Deus do céu, só o diabo mesmo faz uma pessoa gostar de filme de terror. Filme de terror, eu disse, minha filha, caia fora. E ela com as perturbações. Digo, a causa está aí, esse negócio de filme de terror. Fuja disso. Que prazer você tem em ver demônio, monstro, matando, cortando cabeça. Isso é negócio de Satanás. E agora ela viu um estudo científico, um cientista dizendo que esses filmes levam a pessoa a entrar num outro tipo de uma realidade paralela. Ou seja, realidade espiritual. Que você acaba se envolvendo naquela realidade e você, sem perceber, está dominado por aquela realidade perigosa. Então tem muito pai de família que está deixando seus filhos entregues a esses heróis do demônio. Não, meu irmão. Os meninos da igreja e eu fui criado entendendo que o herói, sabe quem era? Davi. Davi que lutou contra o gigante. O herói era Moisés que passou o mar vermelho. Viu? Era Jonathan que derrubou um bocado de gente só, entendeu? Tantos heróis na Bíblia, Esther, Débora, não é? Davi, tantos outros, Jonatas, e por aí vai. Então estimule seus filhinhos a conhecer esses heróis da Bíblia. São heróis de verdade, e não só heróis de verdade, mas heróis que têm Deus na sua vida. Heróis que têm exemplo, que pode servir de referência. Qual é a referência que pode ter um desgraçado do Naruto? Entendeu? Pokémon, aí uns abestalhados. Olha, tem uns crentes, meu irmão, que eles são abestalhados. Pode estar certo. Crente atrás de Pokémon. Que palhaçada do inimigo, meu irmão. Eu mostrei aqui para os irmãos que não tem nada daquilo. Disseram que teve gente procurando Pokémon aqui dentro da igreja. Meu Deus do céu. Tem nada, aquilo é feito no próprio programa. Já programa para que no seu telefone, aqui ele só funciona aquele jogo com a câmera, né? Com a câmerazinha. Aí você dá permissão para usar a câmera do seu celular e o programa já bota um Pokémon bem ali. Não tem Pokémon nenhum ali. Aquilo é só virtual. Aí a pessoa bota lá, achei outro. Besta. Abestalhado, meu Deus do céu. Está no jardim da infância ainda. Entende? Cuidado, isso leva a pessoa para problemas psicológicos e espirituais. Viu? Mas Davi, por exemplo, vamos ver a fé de Davi. Davi, o pai dele chamou e disse, Davi, vem cá, meu filho. Ele tomava conta das ovelhas de Jessé.
olha, teus irmãos estão lá na guerra com o rei Saul. Pega aqui esses queijos, esses pães, vá levar lá para o capitão lá na guerra e leve também isso aqui para seus irmãos, um lanche para eles lá. O Davi pega o jumento e vai. Quando chega lá no local da batalha, no campo da batalha, está o exército de Israel de um lado de cá, um vale no meio, e do outro lado o exército dos filisteus, não é verdade? Lá. Os filisteus eram uma quantidade enorme, não é? E Davi chegou e foi entregar as coisas e tal, mas só que ele escutou um negócio, escutou um vozeirão do lado dos filisteus: apareça um homem para lutar comigo. Aí Davi parou assim, como é? Apareça um homem para lutar comigo. Aí perguntou um camarada assim: que negócio é esse, rapaz? Rapaz, isso é o gigante Golias. Faz não sei quantos dias que ele desafia os nossos exércitos de Israel para um homem lutar com ele. Ele está dizendo o seguinte: que se um homem de Israel for lutar com ele e vencer, todo o exército filisteu está derrotado e se entrega, perdeu a guerra. Agora, se ele vencer, nós perdemos a guerra e vamos ser escravos deles. Davi disse: que história é essa, rapaz? Davi devia ter uns seus 17 anos. Que história é essa? Se não tem homem aqui em Israel não, para ir lutar com ele? Ninguém quer ir, está todo mundo com medo. Que história é essa, homem? Tanto guerreiro aí, o próprio rei Saul está com medo, bando de frouxo desse. Aí, rapaz, não diga isso não. Digo, que história é essa? Você quer saber de uma coisa? Eu vou lutar contra esse gigante e vou derrotá-lo em nome do Senhor dos Exércitos. Meu filho, deixa de dizer besteira. Tu és um menino, esse gigante aí é um campeão filisteu, um homem experimentado na guerra. Eu quero lá saber disso, rapaz. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Aí foram, e os irmãos dele, tem irmão que é assim, viu, quer botar para trás. Um irmão dele chegou e disse: Davi, cala a tua boca, menino, volta lá para aquelas ovelhas, rapaz. Só sabe cuidar de ovelha, vai-te embora. Aí Davi disse: sabe uma coisa, vou dar ouvido a esse povo não. Foi mais em frente, e dizendo que ia lutar. Aí alguém escutou aquilo e saiu dizendo: rapaz, tem um menino aí de lá de Belém. Tem um rapazinho aí de Belém, rapaz, só tu vendo a cara dele, entendeu? Meninozinho meio pequeno, um rapazinho, com um bornal de um lado, entendeu? Uma funda enfiada aqui. Está dizendo que vai lutar contra o gigante. Aí as pessoas dizendo: aí a maior piada do dia é essa. Um pastorzinho de ovelha lutar com o gigante, que nada. E a notícia espalhou, um camarada chegou para o rei Saul e disse: Saul, você sabe de uma coisa engraçada, senhor rei? O que é? Tem um rapaz aí de Belém, que veio deixar uns negócios aí, e disse que vai lutar contra o gigante, vai vencer, vai matar. O Saul disse: traga esse menino aqui para eu ver. Aí lá vem Davi. Parece que eu estou vendo pelos olhos assim da imaginação, né? Davi se apresenta. O rei disse: meu filho, quem é você? Eu sou Davi. Você é de onde? Eu sou lá de Belém, filho de Jessé. Eu cuido das ovelhas. O que é que você faz? Cuido das ovelhas do meu pai. Que história é essa que você vai lutar contra o gigante? Olha, até aqui você está vendo a fé, não é? A fé de Davi. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele disse: é o seguinte, eu sou um pastor. Meu filho, você não tem condição. Você é um menino ainda, não é? Ele é um gigante. Ele é um campeão do exército dele, um guerreiro, entendeu? Poderoso. Você não tem condição, melhor você ir embora mesmo. Não, senhor rei, que é isso? Deixa eu lhe contar uma história. Eu cuido das ovelhas do meu pai. E um dia chegou um leão, viu? Chegou um leão e pegou uma ovelha. Pois eu fui lá, peguei o leão pela juba, meti a espada e matei ele e salvei a ovelha. Parece que eu estou vendo o rei arregalando os olhos assim, sabe? Hã? Você matou um leão, menino? Matei, sim, senhor. Matei com minha espadazinha. Mas, menino, que história é essa? E não foi só isso, não. Um dia chegou um urso, grande, partiu para o meu rebanho, pegou uma ovelha. Eu peguei o urso, matei ele e livrei a ovelha. E é desse mesmo jeito que eu vou vencer esse incircunciso aí. Viu? Deixa eu ir. Aí Saul ficou assim, disse: mas rapaz, se esse menino pode vencer um gigante, vencer um urso, um leão, quem sabe, né, se ele vai vencer esse bicho aí, esse gigante. Meu filho, mas é o seguinte, você não pode ir assim de peito aberto. Eu vou lhe dar minhas armaduras, preste atenção. Vou lhe dar minhas armaduras, minha roupa, minhas botas, meu capacete, minha espada, meu escudo. Você vai todo preparado. Eu estou vendo que você é um menino de fé e você vai. Aí Davi disse: me dê aí.
Aí parece que eu estou vendo, irmão. Vestiu a roupa, a couraça do rei, está entendendo? Botou o capacete na cabeça, pegou a espada, pegou o escudo, as botas, e quando começou a andar, ficou todo sem jeito. Quase não saiu do canto. Aí já ficou aperreado e disse: senhor rei, não dá para mim não. Eu não consigo andar com essa roupa do senhor. Eu não sei andar com isso. Desse jeito não vou nem me mexer direito. Mas meu filho tem que ir, não, mas não dá não, dê licença. Tirou tudo. Deixa eu assim mesmo, com a minha simplicidade de um pastor de ovelhas. Tem gente querendo vestir a roupa do rei aí, vestir a roupa de guerra dos homens aí, a roupa dos... E pior, tem crente que está vestindo a roupa dos filisteus. Quer vestir a roupa dos filisteus. Aí Davi disse: dê licença. E saiu, pegou a sua fundazinha, que é uma espécie de baladeira, não é como nossa, mas com duas tiras e um côncavo, colocava uma pedra e girava, né? Saiu descendo o vale. Imagine, irmãos, aí na sua mente aquele cenário: o exército de um lado de Israel, do outro lado o exército filisteu. Lá no meio da encosta, o gigante Golias se sobressaía com seus quase 3 metros. E agora vai descendo um menino de 1,60 m, 1,70 m, vai descendo a colina do lado de cá. Chega no ribeiro, as pessoas olhando para ele. O que ele vai fazer no ribeiro? Apanhou 5 pedras. 5 pedras roliças do ribeiro. Botou dentro do alforje. E atravessou o ribeiro. Isso tudo tem um simbolismo espiritual. Atravessar o ribeiro, pegar aquelas 5 pedras. Cada pedra daquela você pode usar, fazer uma aplicação, não é? A pedra da fé, a pedra da humildade, a pedra da obediência, a pedra da confiança em Deus, muita coisa. E ele vai passando. Quando ele pega uma daquelas pedras, coloca na funda, só uma. Mas ele tinha reserva, tinha mais 4. E quando ele vai descendo, o gigante lá grita: ei menino, o que é que você pensa que eu sou? Você está achando que eu sou um cachorro, para vir com pedra para mim? Deve ter dado uma risada. Você vem a mim com pedra, sabe de uma coisa? Olha, eu vou tirar a sua cabeça, vou cortar a sua cabeça, menino, de um golpe só, e vou dar o teu corpo às aves do céu, viu? Fique sabendo que eu não sou cachorro, não. Aí o Davi grita daqui para lá: você vem contra mim com espada, vem com lança, vem com escudo, vem com couraça, mas eu venho a você em nome do Senhor dos Exércitos, e eu vou tirar a sua cabeça, viu? E vou dar seu corpo às aves do céu e às bestas da fera do campo. E o gigante se apressou, Davi se apressou, correu, pegou a funda, só jogou uma pedra só, girou e jogou, a pedra bateu no único lugar vulnerável da couraça do gigante, que era na testa, para ele poder ver aqui. Quando aquela pedra bateu, o gigante caiu no chão. Davi se apressou, subiu no monstro, pegou a espada dele e cortou a cabeça. Dê glória a Deus por isto. Onde você vê a fé e as obras aí? A fé é Davi dizendo: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. A obra qual é? Ele vai, ele se abaixa, passa no ribeiro, para poder pegar aquela pedra. Ele deve ter se ajoelhado. Querido irmão, talvez você está precisando passar no ribeiro, se ajoelhar. Passe mais no ribeiro este ano, para vencer o inimigo. Pegue as pedrinhas do ribeiro, pegue pela fé, com a sua pouca capacidade, mas pegue, e você vai enfrentar os gigantes, vai derrubar. Não é pela sua capacidade intelectual, não, nem política, nem administrativa, não. Você vai vencer como Davi venceu, em nome do Senhor dos Exércitos. Dê glória a Deus por isto. Queridos irmãos, podemos ir bem mais além, mas a hora nos aconselha já a ficar por aqui nesse segundo ponto, não é? Em que vimos que é necessário que a fé sem as obras não salva, não é? A fé sem as obras é morta, viu? E que a fé é aperfeiçoada pelas obras, viu? Diz o versículo 24: o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E vimos aqui que a fé cooperou com as obras e aperfeiçoaram a fé. As obras aperfeiçoam
a fé. Quer dizer, irmãos, que a fé pode ser e deve ser aperfeiçoada, viu? Que Deus nos ajude. Então, no próximo encontro, estaremos aqui para continuar nosso estudo sobre a obra e a fé.